Olá pessoal, eu sou o professor Merquian e este é o canal Matemática Merquian. Hoje eu vou estar falando com vocês sobre a equação de segundo grau, tá? O que é a equação de segundo grau? É toda a equação que pode ser escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c, onde esses valores a, b e c são coeficientes dos conjuntos dos reais, tá? E o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a for zero, vezes x ao quadrado vai anular o termo de segundo grau e ela deixa de ser uma equação de segundo grau e passa a ser uma equação de primeiro grau, tá? Então, por isso que tem que existir o coeficiente a sempre. Para ser uma equação de segundo grau, o coeficiente a sempre irá existir. O b e o c nem sempre, pode ser zero em algum momento. Bom, vamos analisar aqui alguns exemplos. Eu tenho uma equação 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Beleza, vamos lá. Bom, o termo que acompanha o x ao quadrado é o a. O termo que acompanha somente o x é o b. E o termo independente é o c. Ok? Então, eu tenho uma equação no formato ax ao quadrado mais bx mais c. Nesse formato. Tá? Olha outro exemplo. 3x ao quadrado, o termo que acompanha o x ao quadrado é o a. Menos 6x, o termo que acompanha o x é o b, então é menos 6. E observe que eu não tenho o termo c, significa que ele é o zero. Então ela está no tipo ax ao quadrado mais bx mais c, mas o c não está aparecendo justamente porque ele é zero. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho 5x ao quadrado, onde o termo que acompanha o x ao quadrado é o a. O termo que acompanha o x não tem. Então eu não tenho b, significa que o b é zero. E eu tenho mais 10, que é o coeficiente independente. Não depende de nenhuma letra. Então ele é o c. É importante, gente, você destacar direito quem é o a, o b e o c. Porque se você trocar qualquer um desses valores, você não consegue resolvê-lo pela fórmula de Bhaskara e nem pela fórmula da soma e produto, tá? Eu vou estar passando outro vídeo para vocês, maneiras de resolver. E é importante você saber quem é o coeficiente A, B e o C. Porque você vai precisar. Principalmente numa fórmula chamada fórmula de Bhaskara, que é uma fórmula que resolve qualquer equação de segundo grau, tá? Independente se ela é uma equação completa como esta ou incompleta como essas duas. Ok? Então é importante que você memorize essa fórmula. E para memorizar, a gente tem um macete, que é uma musiquinha que ajuda muito o pessoal a memorizar. Então vamos acompanhar a musiquinha aqui, ó. Esse carinha eu chamo de delta, tá bom? Por aqui. Ele é o delta. Uma letra do alfabeto grego, maiúscula. Então eu chamo ela de delta. E a musiquinha começa por ela. Havia um deltinha na fórmula de Bhaskara, b ao quadrado menos 4ac, e agora eu vou cantar. X é menos b, mais ou menos a raiz de delta e tudo isso sobre 2a. Entenderam? Não vou cantar de novo, é muita humilhação, muita vergonha, brincadeira. Mas se você quiser escutar mais uma vez, para memorizar, volta o vídeo aí. Que é importante, se memorizando essa musiquinha, você nunca mais vai esquecer. E depois de tanto usar, você vai acabar lembrando, sem precisar da musiquinha. E lá no futuro, num momento de nervosismo, no vestibular, num concurso, se não lembrar, é só lembrar que tem uma musiquinha. Tenho certeza que você vai conseguir desenvolver ela com a musiquinha. Ok? Então, usando essa fórmula, vamos resolver uma equação pela fórmula de Bhaskara. Lembrando, então, que a equação, na sua forma resumida,
sempre estará no ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Ou na forma fatorada, x menos x1 vezes x menos x2, onde x1 é uma raiz. O que é uma raiz? Um resultado. E o x2 é outra raiz, que é outro resultado. Quando eu tenho uma equação de segundo grau, o que significa que, pelo grau dela, eu consigo falar para vocês até quantas soluções essa equação pode possuir, tá? Não que irá possuir essa quantidade, mas até quantas. Então, se ela é do segundo grau, ela pode possuir até 2 soluções, tá? Até 2. Pode ser que tenha uma só, ou pode ser que nem exista a solução para ela. Mas se existir, no máximo até 2 soluções, porque ela é do segundo grau. Se for do terceiro grau, mesma coisa, no máximo até 3 soluções. Até 3. Ou nenhuma, ou uma, ou 2, ou até 3. Tá? Então, por isso que a forma fatorada apresenta x1 e x2, quer dizer, raiz 1 e raiz 2. Eu poderei ter 2, tá? Beleza. Então, essa equação, localizando os coeficientes delas, o termo a, b e c, eu vou transcrevê-la assim, ó. Quando não tem nenhum número, eu digo que é o 1. Então, meu a é o valor 1. O valor que acompanha o x é o meu b, então é o menos 6. Não esqueçam do sinal. Se não colocar o sinal, erra. E o valor independente, o coeficiente independente, é o meu c. Substituindo na fórmula lá, ó, começando pelo delta, eu terei então que é b ao quadrado menos 4ac. Então, ó, o meu b é o menos 6. Menos 6 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 8. Quando não for negativo, eu nem preciso pôr o sinal de mais, mas os valores negativos é importante que eu coloque separado por um parênteses, tá? Resolvendo então, eu tenho menos o expoente par dá mais, 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes 1, 4, vezes 8, 32. 36 menos 32 dá 4. 4 é um valor positivo, então eu sei que a minha equação terá 2 raízes distintas. Vocês vão entender isso já já. Voltando à fórmula, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, substituindo pelos valores reais, então, ó, menos b, prestem atenção aqui que muita gente erra, gente. Esse menos, ele é da fórmula, tá? Ele é da fórmula. O menos 6 é o meu coeficiente, menos 6. Então, eu tenho que separar pelo sinal. Se eu esquecer esse sinal aqui, eu erro tudo. Então, o menos é da fórmula. O menos 6 é do próprio b. Mais ou menos raiz quadrada de delta. O delta nós chegamos no valor 4. Ok? Beleza? Continuando. Menos com menos, sinais iguais dá mais. Raiz quadrada de 4 é 2. Quando eu cheguei nessa etapa aqui, eu vou sair com 2 setas. Uma para o valor x1 e outra para o valor x2. A x1 eu vou seguir o caminho pelo lado positivo. Então, eu vou pegar 6 mais 2. 6 mais 2, dividido por 2. Então, dá 8, dividido por 2, que dá 4. Essa é uma solução. Agora, eu vou no x2 pelo lado negativo. Então, 6 menos 2. 6 menos 2, dividido por 2, dá 4, dividido por 2, dá 2. Então, eu tenho que a minha solução, ou x1 igual a 1, ou, esse é o símbolo matemático de ou, x2 igual a 2. Ok? E a gente escreve assim a solução, ó. X pertencente ao conjunto dos reais, tal que x1 é igual a 4, ou x2 igual a 2. Ok? Ou se eu quero transcrevê-la na forma fatorada, que eu já vi
muitos exercícios de concursos pedindo assim. Transcreva a equação na forma fatorada. Bom, a forma fatorada é x menos x1. Meu x1 é 4, então x menos 4. Vezes x menos x2. Meu x2 é 2, então x menos 2. Essa é a forma fatorada, x menos 4, parênteses, vezes x menos 2, parênteses, igual a zero. Essa é a forma fatorada da minha equação de segundo grau. Ok? Beleza. Eu não falei do delta aqui, delta maior que zero, então eu sei que eu terei duas raízes distintas. Vamos entender isso aí. Por quê? Porque o delta, ele é um valor que eu chamo de discriminante, tá? Ele vai discriminar como serão as soluções da minha equação, tá? Então acompanhe. Se eu tenho um delta maior que zero, que foi aquele caso ali anterior, quer dizer, um valor positivo, no caso lá deu 4, 4 é um número positivo. Quando eu tenho um valor positivo para o delta, significa que eu terei duas raízes reais distintas. O que quer dizer? Diferentes. Quer dizer, eu terei um valor x1 e um outro valor diferente para x2. Tá? Então, só de olhar para o valor de delta, eu sei dizer para você quantas respostas, quantas soluções terá aquela equação de segundo grau, tá? No caso, se o delta for um valor positivo, eu terei duas respostas, um x1 e um x2, tá? Mas se o delta for número zero, for um valor zero, significa o quê? Que eu terei uma única raiz real, uma raiz só, um resultado só. Então, o valor do meu x1 é o mesmo por x2. Por isso que eu falo também que pode ser considerado como uma raiz dupla, tá? Raiz dupla, porque é o mesmo valor para x1 e x2. Por exemplo, eu chego numa resposta x igual a 5. Significa que o meu x1 é 5 e o x2 também é 5, tá? Por isso que eu chamo de raiz dupla, tá? Bom, e quando o meu delta é um valor negativo? Gente, lembra que depois que eu calculo o valor de delta, eu vou para a fórmula e a coloco dentro de uma raiz quadrada? Beleza. Não existe resultado de raiz quadrada para um radicando negativo. O que eu quero dizer? Que dentro de uma raiz quadrada, se eu tiver um número negativo, não existe solução. Não existe resposta para raiz de índice par com radicando negativo. Lembra no estudo de raízes lá? Quem não lembra, tem uma videoaula falando sobre isso, tá ok? Então, quando eu tenho um delta negativo, quer dizer, menor que zero, eu vou falar que não possui raiz real. Não existe x pertencente aos reais que satisfaça aquela equação. Significa que aquela equação em questão não tem resposta, tá? Então é isso aí, galera. Olhando no gráfico, que é uma coisa que vocês vão entender mais na parte de montagem de gráfico futuramente, eu posso analisar um pouquinho mais essa parte de raiz. Bom, quando o meu delta é maior que zero, eu tenho duas raízes, olha só como pode ficar o meu gráfico. Ele vai ficar uma parábola, formato de U, cruzando o eixo X em dois pontos distintos, diferentes, ó, um valor aqui e outro aqui, tá? Ou assim, uma parábola em formato de U de ponta cabeça, cruzando em dois pontos, um ponto aqui e outro aqui, entenderam? Graficamente falando, quando o meu delta for zero, eu terei uma única raiz. O que significa? Meu gráfico, a parábola, irá tocar num único ponto. Quando ela tocar nesse ponto, ela já volta a subir de novo. Ela desceu, tocou nessa raiz e subiu, formando um U também, uma parábola, mas tocando somente em um ponto, onde esse ponto será o único tanto para o x1 quanto o x2. Então, nesse formato aqui, com cavidade voltada para cima, ou aqui com a concavidade voltada para baixo, na mesma situação. Agora, neste caso, quando o meu delta é negativo,
não possui raiz. Como vai ficar o gráfico? Significa que ela não irá cruzar o meu eixo X. Ela não vai tocar. Eu digo que ela é flutuante. Ela não cruza o meu eixo. Ela não tem raiz. E para ter raiz eu tenho que passar por aqui. Então, não cruza, porque não possui raiz. Mas existe o gráfico, gente. Uma equação de segundo grau, por ela não existir a raiz, não significa que eu não tenho um esboço gráfico dela. Eu tenho. Eu consigo esboçar o gráfico da minha equação, independente se ela tem a raiz ou não. A diferença é que o meu gráfico nunca terá contato com o meu eixo X, tá? O eixo das abscissas. Tanto assim quanto assim. Ok? Mas esse assunto a gente vai esclarecendo um pouco mais na parte de montagem de gráficos, vocês vão entender bem melhor, tá? É isso aí então, pessoal. Inscrevam-se no meu canal, por favor. Curtam e compartilhem aí, deixe seu like. E ative o sininho de notificações aí para receber notificações de novos vídeos que eu vou postando aí. Ok? Então, obrigado.